Boa tarde, meu nome é Natália, juntamente com meus colegas Camila Rosa, Camila Cardoso e Marcele. A gente vai apresentar o projeto Bauhaus, Cidade com Multiplicidade. Antes de tudo, eu queria pedir desculpa pelo atraso, porque a gente vem de outra cidade, teve alguns imprevistos, então os professores da banca, principalmente, já estão esperando, quero pedir desculpas, para os colegas também. Nosso projeto, como foi proposto, foi a partir da culturalização da moda em vários países com produto de moda. A gente pesquisou vários países, várias influências e acabou caindo na Alemanha e na Bauhaus, que é uma escola de design, que foi pioneira na Bauhaus. Vou falar um pouquinho dela depois. Antes disso, a gente começou a jogar palavras do que a gente se interessava, do que a gente pesquisava, do que a gente queria produzir um produto de moda. Algumas das palavras foi mesmo a simplicidade e a multiplicidade, que é o início do nosso projeto, a elegância, a praticidade, a beleza, as formas geométricas. A gente tinha vontade de trabalhar com as formas geométricas e com as cores primárias, com o amarelo, com o azul e com o vermelho. A década de 20 é uma década que também interessava bastante para a gente. Uma mulher independente, uma mulher simples, uma mulher ousada, uma mulher criativa e principalmente a gente queria trabalhar com produto de moda conceitual, não comercial. Esse foi o brainstorm, a gente colocou em formas geométricas, no caso quadrado, né? Que ele começa um assunto amplo e está ficando restrito dentro do nosso assunto. A compilação de imagens, a gente pegou imagens que influenciaram desde a confecção do nosso produto, desde o croquis até o final, até a confecção e até o layout da apresentação. Temos a Coco Chanel, que foi uma das pioneiras da moda na década de 20, e imagens da Bauhaus, que ilustram a escola e que foram produzidas durante a escola, como vocês podem observar. Dessas imagens, a gente tirou as fotos do projeto, a gente tirou a cartela de cores, a gente tirou a silhueta, tirou tudo. Então, sobre a Bauhaus, ela é uma escola alemã, que foi pioneira, ela surgiu em 1919, da união de outras duas escolas, e ela queria revolucionar a Alemanha que estava vivendo, que estava acontecendo. Ela veio em um período turbulento da Alemanha, e a ideia dela era pegar e unir o design e a arte e jogar para o lado industrial, ou seja, pegar aquelas pessoas, artesãos e artistas, e produzir produtos em séries, fáceis e simples, em escala industrial. A ideia mesmo era unir a arte e a indústria. O nome da Bauhaus, ela é Bauhaus, quer dizer construir, house que é casa. O casa era construir, como o nome diz, e é um nome que existe até hoje. Apesar de ela ter terminado em 1933, o encerramento daquela escola, daquele ponto épico da escola, que foi onde jogou artistas para o mundo, teve vários talentos e foi o pioneirismo e design. Hoje essa escola existe, ela está lá na Alemanha e ela recebe alunos do mundo inteiro. Uma das coisas mais marcantes que foi que a gente se baseou nesse projeto foi o curso básico, que todo aluno que entrava na Bauhaus tinha que participar, que era o corpus, que ele trabalhava textura, cor, formas e principalmente a utilização plena dos materiais. Um dos professores, que era o Joseph Albers, ele dizia que eu tinha um material e tinha que fazer o aproveitamento máximo dele. Tinha que pegar esse material e utilizar ele de todas as formas e de forma simples. Um dos trabalhos dele, que foi a série Enquadrado, ele fez em torno de 40 quadros, só com quadrados, estudando cores e profundidades, para vocês terem uma ideia. Aqui ó, é uma cartela de cores proposta por Kandinsky, que é não fiz o nome agora, isso, das cores. Então ela mostra o trabalho de cores, que a gente vai estudar na verdade no terceiro semestre, ou no segundo semestre com a professora Melissa, o estudo de cores e o degradê, a união do vermelho, do branco, do preto e o que é cor quente, o que é cor fria e assim por diante. Bom, falar um pouquinho da década de 20. Na década de 20, a arte deco assim explodiu. E a gente gosta de falar dela por causa que ela também se inspirou nas formas geométricas que a Bauhaus fazia. Bom, aconteceu uma grande mudança na década de 20 com a mulher, porque aconteceu a Primeira Guerra e os homens começaram a ir para a guerra e as mulheres tiveram que mudar a vida delas. Tiveram que trabalhar, e para isso, para trabalhar, elas precisavam de roupa mais prática, então mudar as linhas, as formas. E os patinhos, que na outra década usavam muito, caíram, tiraram os patinhos e começaram a usar a silhueta tubular, porque ficava mais prático para elas poderem trabalhar e mudar a vida delas. Elas também mudaram tipo, o cabelo, o curto,
Elas usavam muito chapéu, flote, que era bem justinho assim na cabeça, tapado, na testa. E no final da década de 20 surgiu uma nova mulher com um estilo, que era a andrógina. Elas começaram a querer se vestir que nem os homens, assim. Então elas mudaram, escondiam as formas do corpo, a silhueta, com o seio, achatavam o seio, porque elas queriam parecer com os homens. E nessa década surgiu muitos nomes na moda. E a Coco Chanel foi um que a gente fala muito até hoje, e ela trouxe para a moda simplicidade e praticidade, que é uma coisa bem da década de 20. Aí mostra a primeira foto, chapéu, colar, a silhueta tubular. Bom, o nosso trabalho, o tipo é Bauhaus, simplicidade na multiplicidade. Eu vou explicar um pouquinho do tipo. A simplicidade quer dizer as formas geométricas e a nossa cartela de cor são as cores primárias. Então a gente gostou dessa simplicidade. E a multiplicidade da mulher na década de 20 tem que mudar e tem que ser uma mulher mais diversa, assim, tem que trabalhar, tem que ir pra rua. Então a gente gostou desse contraste e a gente pegou essa parte assim da fala também. Primeiro a gente pesquisou sobre o entre guerras. A gente começou das guerras e olhou para Bauhaus. E a gente se encantou muito com a cartela de cores. E gostou muito dessa simplicidade. E a gente, entre guerras, quis focar na mulher, porque a gente achou que ela revolucionou aquela década. Então a gente quis tratar essas duas coisas. Bom, para a nossa inspiração. A gente sentou e começou a conversar sobre os assuntos e foi jogando assim. Então, tem os números que são as datas, tem a mulher com a testa tapada, que simboliza o chapéu, o bigodinho, que simboliza a masculinização da mulher naquela época, que ela teve que tomar lugar, o símbolo da Bauhaus atrás, algumas coisas meio jogadas assim, a perna, por causa que a perna remete à década de 20, e também a forma circular, que é uma das formas da Bauhaus. Mais alguma coisa para falar? Quer que fale sobre isso? Bom, esse foi o nosso trampo inicial, que a gente começou a fazer, né, a produzir, porém foi modificado pelo fato para se enquadrar dentro de todos os pré-requisitos do projeto. Vamos lá. Isso. E esse é o produto final. À frente dele, que a gente trabalhou em explicar um pouco nas etapas do processo de produção dele, e o croquis nas costas. Então, eu vou explicar a parte da mulagem, tá? Como a Natália já falou, a gente teve que mudar a nossa primeira ideia, porque não se encaixava dentro dos três aspectos da mulagem. A blusa a gente usou o bloco básico para fazer, e só que a gente modificou ele, a gente quis deixar ele bem decotado. A base da nossa saia é o bloco básico da saia, mas a gente teve que também sofrer uma alteração também, porque como a Marcela falou, na década de 20 a silhueta era reta, então a gente teve que mudar o apêndice, tirar um apêndice da frente e deixar a apêndice atrás bem pequeno. Aí a gente foi fazendo, e a manga, voltando a manga, a gente escolheu a manga, aquela a básica, e só que a gente, ela era meia manga e a gente ampliou ela. Na cartela de cores, a nossa cartela de cores, a gente quis fazer ela, no caso, a gente quis fazer usando as cores primárias, né, como é todo o trabalho, com formas e as cores primárias da Bauhaus, e a gente escolheu, assim, o vermelho e o azul para uma cor quente e duas cores quentes, aliás, e uma cor fria, para tentar equilibrar as cores. Então a gente trabalhou com essas duas cores e as suas variações em branco. Bom, os materiais utilizados. A gente queria fazer alguma coisa moderna e para aliar a modernidade, tecnologia com a década de 20, a gente pensou em usar tecidos tecnológicos, só que por falta de opção, Rio Grande, Pelotas e mesmo Porto Alegre, a gente não conseguiu nenhum tecido que fosse ao nosso alcance, porque além de ser
nenhum que se adequasse à nossa roupa. Então, a gente optou por usar a microfibra, que é um tecido que ele é prático para a mulher, ele não amassa, ele tem um caimento bom, tem um brilho e tem um movimento que a gente queria caçar na nossa roupa, por isso que a gente utilizou a microfibra, que na verdade ela foi na verdade um dos tecidos assim que a gente se identificou mais, até por ser mais acessível e por ser um tecido que na verdade ele não é tão antigo, ele surgiu em 1992, então era algo mais recente que a gente poderia conseguir customizar e fazer a nossa roupa. Aqui é a confecção da peça, né, que a gente, primeiro, o que aconteceu? Por causa da microfibra, ela desfia, então a gente resolveu usar entretela de tecido e de papel para ficar um acabamento melhor no trabalho. Então a gente começou entretelando, né, os quadrados, a gente entretelou para ficar um acabamento melhor. Embora não tenha ficado assim, ele desfiou ainda, sabe? A gente tentou usar alguma técnica de queimar os fios, só que a gente não teve um resultado muito bom. Mas a entretela ainda assim foi uma das melhores opções assim, que a gente achou. Só para completar o que a Camila falou, a gente teve todo o cuidado de entretelar todas as costuras, que era para a gente poder costurar e ele não desfiar. E agora a gente vai apresentar um vídeo da nossa roupa, da nossa produção. Então, para a gente fazer aquelas fotos, a gente decidiu fazer uma editorial. A gente fez uma para a Época Ciro, já que a maioria
nós somos rio-grandinos. Então a gente fez o editorial e daí é isso. Agora a gente vai mostrar os bastidores e o making-of, mais ou menos, do que foi as fotos. Foi bem difícil, assim, porque estava bastante frio, a modelo ficou bem gripada depois por causa disso. A gente enfrentou problemas na rua, até porque a gente tinha umas ideias meio loucas, mas a gente não conseguiu subir no paralelepípedo, subir naqueles canos assim, de encanamento. Mas a gente acha que o resultado ficou bem legal para as fotos. Assim. Aí vale lembrar que a gente contou também com o apoio do fotógrafo lá de Rio Grande, que trabalha no jornal, que fez as fotos com a gente, e a produção foi feita pela gente, das fotos. Então, algumas das dificuldades que a gente encontrou para fazer as fotos. Aqui, a gente arrumando o modelo de manhã, antes da Camila fazendo uma produção das fotos. Agora, as fotos do nosso editorial, o fotógrafo foi o David, a modelo foi a Luana, o lugar de atrás da